sagrado, eu quero falar sobre o sonho de uma mulher. Porque Ana, ela teve um sonho, um grande sonho. E Deus, pela sua soberana vontade, atendeu o sonho e a oração dessa mulher. Então eu quero falar sobre isso, o sonho de uma mulher. E a pergunta que nós precisamos pensar nessa noite, e principalmente as mulheres, é o seguinte: qual é o seu maior sonho? O que você quer da sua vida? Se você pudesse fazer um pedido para Deus, que pedido seria esse? Ana, ela tinha um sonho muito grande, muito grande. E Deus atendeu o seu sonho, Deus atendeu a sua oração, porque o sonho de Ana estava em conformidade com os planos de Deus. Com os planos de Deus. E 1 Samuel, capítulo 1, essa é uma das histórias mais emocionantes do Antigo Testamento. E eu peço por gentileza que você mantenha a sua Bíblia aberta. Eu quero fazer a leitura do texto sagrado e depois eu quero trazer algumas explicações e algumas aplicações. Então mantenha a sua Bíblia aberta. Acompanhe comigo a leitura da Escritura. Houve um homem de Ramadaim Sofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Ele tinha ele duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Benina. Benina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções, deste a Benina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz,
e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha tua serva mercê diante de ti. Assim, a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramã. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade, fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher, e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo, com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli, e contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Amém, gente? Que história, né? Vamos orar mais uma vez? Pai amado, nós estamos diante do texto sagrado, a tua palavra, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, através dessa palavra, a temer a ti e a crer em ti e a esperar em ti. Abençoa cada um que está aqui nessa noite e cada um que está assistindo nesse momento, ó Pai. E que o Senhor atenda a nossa oração conforme a tua santa vontade. Oramos gratos a ti, em nome de Jesus. Amém e amém. As mulheres e seus sonhos. Na história da humanidade, também na história bíblica, nós presenciamos as mulheres buscando a realizar os seus sonhos. As mulheres sempre sonharam e sempre foram bem-sucedidas. Por exemplo, as mulheres sempre sonharam em empreender, em se tornarem empresárias. E os grandes profissionais deste mundo são as mulheres. Muitas mulheres estão se realizando como empresárias, como profissionais, como empreendedoras, e estão até mesmo alcançando o ápice dos seus sonhos. Muitas mulheres estão realizando os seus sonhos acadêmicos. Durante muito tempo na história da humanidade, as mulheres foram privadas de aprender, de serem alfabetizadas, e hoje em dia elas estão se realizando academicamente e realizando os seus sonhos através das suas formações. As mulheres estão realizando os seus sonhos como atletas, porque muitas vezes no passado, várias modalidades, as mulheres não tinham direito de participarem de algumas modalidades esportivas, e hoje as mulheres estão realizando seus sonhos como grandes atletas. As mulheres estão realizando seus sonhos como parlamentares nas suas carreiras políticas. Várias mulheres estão conseguindo adentrar na carreira política, conseguindo levar os seus projetos e defendendo os seus direitos. Sonhos estão sendo realizados. As mulheres estão realizando seus sonhos através das artes. As grandes artistas que nós temos no mundo são mulheres. As mulheres têm realizado os seus sonhos, as mulheres têm batalhado, as mulheres têm conquistado, e isso é muito bom. Mas o grande problema é que muitas mulheres esqueceram do mandamento divino que Deus, no seu plano original para a raça humana, muitas mulheres deixaram de sonhar.
E esse mandamento divino está lá em Gênesis capítulo 1, verso 26. Escuta o texto, quando Deus disse assim: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e disse, aí vem o mandamento: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na, tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Qual é o problema? A mulher, ela tem todo o direito de realizar os seus sonhos, mas o problema crucial é que as mulheres deixaram de sonhar, de ser mãe. Muitas mulheres não querem ser mãe. Muitas mulheres até querem se casar, mas não querem ter filhos. Essa é a grande crise da Inglaterra. Essa é a grande crise da Europa. Muitos casais não querem ter filhos. Enquanto isso, os islâmicos estão tendo de 5 a 10 filhos e estão conquistando a Europa só pelo número de filhos que estão tendo, enquanto os europeus não querem filhos. As mulheres não querem exercer a maternidade, atingir os seus maiores sonhos, mas esqueceram do plano original de Deus, que é a maternidade sagrada. Esqueceram. Elas esqueceram daquilo que está escrito sobre a mulher virtuosa de Provérbios, capítulo 31. Interessante, gente, que Provérbios 31 fala de uma mulher que é empreendedora, que trabalhava para ajudar a renda dentro de casa, a uma mulher criativa, mas lá no verso 27, o sábio escreveu sobre ela dizendo assim, que ela cuida do bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a elogia dizendo, muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. A mulher virtuosa, ela era empreendedora, ela era criativa, ela era costureira, ela fazia várias coisas, mas ela foi elogiada, ela foi lembrada por ser mãe e esposa. Essa é a posição sagrada que Deus separou para a mulher. Entretanto, ela pode exercer o que quiser, mas ela não pode esquecer jamais que ela foi chamada para ser mãe. Deus separou esse ser maravilhoso para que através desse ser pudesse gerar, pudesse ter filhos, que são as mulheres. O Salmo 127 e 128, que foi escrito pelo rei Salomão, no Salmo 127, verso 3, Salomão fala algo precioso para as mulheres, dizendo assim, olha, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Filhos é herança, é riqueza, é uma riqueza que Deus separou para os pais, para as mulheres. Filho é galardão, é recompensa. Filho não era para ser um fardo. Filho não era para ser um estorvo nos sonhos materialistas de uma mulher. Filho é herança, é a maior riqueza que uma mulher pode receber. Filho é uma riqueza que supera diplomas, trabalhos, salários, projeções. Ter filhos é muito mais importante do que tudo isso que é terreno. É importante isso que é terreno? É, mas existe algo essencial na vida de uma mulher: ser mãe. Ser mãe. É por isso que o Salmo 128, que fala qual é uma família que é feliz. E o Salmo 128 diz assim: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, você comerá do seu fruto e será feliz, e tudo irá bem com você. Sua esposa, no interior da sua casa, será como a videira frutífera, seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua
mesa. Gente, sabe qual é a felicidade de uma mãe? De uma mãe experiente? Quando ela vê a sua mesa, ao redor da sua mesa, os seus filhos e os seus netos. No coração dessa mulher bate a sensação da promessa de Deus dizendo assim: olha, valeu a pena ser mãe. Valeu a pena, valeu o sacrifício, valeu o trabalho, porque esta é a felicidade que Deus planejou para a mulher. Ser mãe. Ser mãe. E a grande crise que nós estamos enfrentando, gente, é isso. As mulheres não querem ser mães. Ou não querem ter o trabalho de ser mães. Preferem se esmerar em qualquer área da vida, e isso não é errado, estou deixando bem claro, mas deixa essas coisas sufocarem o plano celestial de Deus para a mulher, que é de ser mãe. É por isso que esse mundo está assim, de cabeça para baixo, sem objetivo. É por isso que tem tanta mulher sofrendo, descontente, porque tem tudo, conquistou tudo na vida, menos a maternidade sagrada. Conseguiu galgar os maiores degraus da vida, conseguiu alcançar os maiores projetos, mas no fundo são totalmente frustradas, porque não estão exercendo a maternidade sagrada. Quer ser mãe. Mãe. Eu quero dizer uma coisa para você, foi Deus que criou isso. Foi Deus que criou esse projeto e colocou no coração do ser humano. E o coração do ser humano tem afastado desse projeto por causa de uma palavra chamada pecado. Quando o pecado entrou no mundo, desestruturou o mundo de tal maneira que os desejos foram perturbados, substituídos. Os desejos que glorificavam a Deus agora se tornaram desejos excêntricos, egoístas. As pessoas querem viver para si e não querem viver para os outros, como, por exemplo, viver para uma criança. Não querem se dar o trabalho de ensinar uma criança, de treinar uma criança, de cuidar de uma criança. Preferem cuidar de muitas pessoas em suas áreas de atuação, mas quando se trata de uma criança, muitas não querem pagar o preço da maravilha de ter uma criança. Pois bem, gente, olha, esse é o problema de hoje. Esse é o problema. Mas deixa eu te trazer uma visão geral desse livro, porque Ana, ela tem muito que a nos ensinar nessa noite. Mas quando nós selecionamos um livro dessa envergadura, precisamos entender algumas coisas. Por exemplo, quem escreveu esse livro? Há um debate sobre quem escreveu. Alguns dizem que foi Samuel, outros dizem que é uma autoria desconhecida, mas sabemos que é um texto que foi inspirado por Deus. Qual é o propósito desse livro aqui na Bíblia? Explicar a dinastia de Davi, que Davi continuava a ser a esperança para o futuro de Israel, apesar das maldições que Davi e sua casa trouxeram sobre a nação. Esse livro, ele foi escrito dentro do intervalo entre 930 a 538 a.C. É um texto milenar. De tal maneira, gente, que 1 Samuel, 2 Samuel é um livro só na Bíblia hebraica, no cânon hebraico. Pois bem, eu quero chamar a sua atenção para esse livro. Porque o capítulo 1, ele está dividido em 3 blocos. Verso de 1 a 8 fala de Elcana e suas mulheres. De 9 a 18, a oração e o voto de Ana. E 19 a 28, o nascimento miraculoso de Samuel. E Samuel é consagrado a Deus. Então, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta. Eu preciso explicar algumas questões aqui do livro. E depois eu quero tirar algumas aplicações, algumas lições deste livro. Olha no verso 1, diz assim: houve um homem chamado de Ramadaim Sofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana. Elcana era um homem de grande posição. E aqui fala um pouco da sua genealogia. E fala dessa cidade, Ramadaim Sofim, possivelmente significando o nome de uma cidade que ocorre aqui no Antigo Testamento.
Essa cidade ela pode ser localizada também e conhecida como Arimateia, lá no Novo Testamento, que ficava a noroeste de Betel. Então aqui o escritor ele está destacando esse homem, Eucana, dessa cidade, dessa localidade. E aqui ele descreve a sua genealogia, da onde ele veio. E aí diz no verso 2 que ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Benina. Benina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Olha que coisa, está aqui. Benina tinha capacidade de gerar e Ana, ela tinha algum problema de esterilidade, não podia ter filhos. E como naquela época a poligamia ela ocorria no Antigo Testamento, apesar que tinha uma lei em Deuteronômio capítulo 15 regulamentando a questão da poligamia, mas o plano de Deus sempre foi a monogamia, ter uma mulher só. Mas no Antigo Testamento, muitas vezes, quando uma mulher ela era estéril, o homem ele tinha direito de ter uma outra esposa para que a sua descendência continuava. E algumas leis no Antigo Testamento regulamentavam essas questões. Mas a grande questão aqui que o escritor está destacando é que tinha duas mulheres, Benina e Ana. E no verso 3 diz assim: este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Era um homem religioso que subia de ano em ano para sacrificar ali em Siló, para participar de uma festa religiosa ou de uma festa familiar. E estavam ali dois filhos, os dois filhos de Eli, que era o sacerdote que atendia aquele povo, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Benina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dupla, porque ele a amava. Então essas porções eram elementos em que eles ofereciam a Deus. Então Benina recebia sua porção e seus filhos, mas ele dava uma porção dupla, uma porção mais honrosa a Ana, porque diz o escritor que apesar de Ana não ter filhos, Eucana a amava. A amava. Amava de todo coração. Agora é interessante que aí no verso 3, quando diz que dava uma porção dupla, porque amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Interessante que aqui o escritor está falando da soberania de Deus. Ana, ela não era estéril por causa de um acidente, ou por causa de um castigo divino. O escritor deixa bem claro aqui que Deus a deixou estéril. O próprio Deus. O próprio Deus que promove tanto o bem como o mal para efetuar os seus planos. Efetuar os seus planos. É Deus controlando todas as coisas para depois revelar a sua glória. A sua glória. É interessante que Deus faz isso e muitas vezes Ele não nos deve explicação. E o escritor aqui, entendendo a soberania de Deus, ele diz o seguinte: olha, foi Deus. Não é um problema dela, explicitamente dela. Não é um castigo que ela está sendo castigada. Foi Deus que a deixou assim. É porque Deus, Ele tinha algo maravilhoso a revelar para ela. E aí diz no verso 6, a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Estava aqui Benina. Benina talvez era o tipo daquela criatura extremamente insuportável. Aquela rivalidade terrível, e talvez Benina jogava na cara de Ana: Ana, você não pode ter filho. E aí ela perturbava a Ana, a criatura intragável. Sabe, criatura intragável que vive provocando os outros, dando indireta nos outros? Talvez esse era o caráter de Benina. E diz a Bíblia que Ana chorava, perdia o apetite, por causa desse sofrimento e por causa das provocações de Benina. Aí no verso 8, seu marido tenta consolá-la. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras?
Por que não comes? Por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Olha que tentativa de consolar um coração de uma mulher. Não sou eu melhor do que 10 filhos? A questão é o seguinte, olha, o homem, ele pode preencher até certo ponto, mas talvez não tudo na vida de uma mulher. A Ana, ela queria um filho. A Ana queria ter a experiência divina de ter um filho. E aí, Eucana, nas melhores das intenções, como todo bom marido, tenta consolá-la. Será que eu não sou melhor? Será que eu não consigo substituir esse vazio? Será que eu não consigo preencher essa lacuna? Será que eu não sou melhor do que 10 filhos? Bom, não sei. O texto não fala se chegou a consolar o coração dela. Mas olha o verso 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana com amargura na alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E aí no verso 11 ela faz um voto dizendo: Senhor dos exércitos. Sabe o que é inusitado? É a primeira vez nesse texto, e também na boca de uma mulher, que usa-se esse título Senhor dos exércitos. É a primeira vez, de maneira exclusiva, que está relatado aqui no Antigo Testamento. Senhor é o nome de Deus, é o nome que Deus revelou a Moisés na sarça ardente, em Êxodo capítulo 3. Senhor, que ali é Yahvé, ou Javé, em hebraico. E Senhor dos exércitos pode se referir aos anjos, ou o exército de Israel, ou todas as estrelas de todo o universo da galáxia. Então, quando ela está dizendo assim, Senhor dos exércitos, ela está dizendo assim, Senhor que é dono de todas as coisas, que está acima de toda a criação, de todos os exércitos, sejam angelicais, sejam os israelitas, sejam as estrelas, e ela faz essa oração a Deus. Verso aí, 11, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E quando ela diz assim, quando te lembrares, não é que Deus ele tem amnésia, ele sabe de todas as coisas, mas quando ela usa essa expressão, quando te lembrares, ela está se colocando diante de Deus, em humilhação, dizendo, Senhor, lembra-te de mim, realiza os teus planos em mim, realiza os teus propósitos em mim. Ela não fala isso como Deus não soubesse de nada, mas ela se coloca no sentido, Deus, que o Senhor possa atender a minha oração. E ela pede um filho varão, e ela faz o voto seguinte, se o Senhor me der, eu o darei. Eu devolverei a ti todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O que significa isso? No Antigo Testamento, em Números capítulo 6, existia o voto de naziriato. É quando uma criança, ela era totalmente, exclusivamente consagrada a Deus. E aquela criança, quando ela era separada para Deus, consagrada para Deus, essa lei chamava Lei do Naziriato. Essa criança, ela tinha que viver exclusivamente para Deus e ela não podia fazer algumas coisas, por exemplo, como tomar vinho, se envolver muito com uva, não podia cortar o cabelo. Lembra de Sansão? Sansão, ele era um nazireu também. Ele também foi consagrado no voto do naziriato. Não podia tocar em defunto, em mortos, entendeu? Então, existiam várias regras que o naziriato não podia romper. Mas esse voto era uma consagração exclusiva e a Deus. E ela faz essa oração, se o Senhor me atender, se o Senhor me der um filho varão, eu vou entregá-lo a ti. E não passará sobre a sua cabeça a navalha. Esse filho, ele vai viver para ti. Ele vai viver para a tua glória. Aí no verso 12 acontece algo inusitado. Demorando ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse, até quando estarás tu embriagada? Aparte de ti esse vinho.
Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Ela estava lá orando, gente, orando, mas não verbalizando, porque naquela época os judeus, eles tinham o costume de orar assim, mas com a voz alta. Mas ela estava ali, orando, talvez gesticulando, por causa da sua aflição. E Eli pensa que ela estava embriagada. E ele chama a atenção, dá um aconselhamento: olha, está na hora de parar de beber, né? Aparta-te do vinho. Ela fala: não, meu Senhor, eu estou aflita. Eu estou aflita. Eu estou com uma grande ansiedade, eu estou derramando a minha alma diante do Senhor. Era uma mulher aflita. Talvez uma mulher tão aflita que se parecia com uma embriagada, mas não era. Ela estava se derramando diante de Deus e Eli pensou que ela estava embriagada. E ela disse: eu não sou filha de Belial. Gente, essa palavra Belial significa indigna. Era uma palavra muito usada no Antigo Testamento e inclusive no Novo Testamento esse nome Belial começou a se referir a Satanás. Ela dizendo: não, é o seguinte, eu não sou mundana, eu não sou indigna, eu não estou derramando a minha aflição nas taças dos prazeres deste mundo, não, eu sou uma mulher aflita, eu estou derramando a minha alma diante do Senhor, eu não estou embriagada, eu estou aflita, eu estou colocando a minha prece diante de Deus. Verso 17: então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Talvez ela estava em jejum também, orando em jejum, pedindo a Deus. Aí, gente, acontece um milagre. Verso 19: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramã. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Deus atendeu a oração de Ana e colocou o nome de Samuel, do Senhor o pedi. Muitos têm sugerido, gente, vários significados do nome de Samuel, inclusive o nome dele significa ouvido por Deus, aquele que é de Deus, nome de Deus, ou esse aqui, do Senhor o pedi. Deus atendeu a oração de Ana. Aí no verso 21 diz assim: subiu Eucana seu marido com toda a sua casa a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Interessante que no Antigo Oriente Próximo, uma criança era desmamada mais tarde do que costumeiro hoje. É possível também que celebrasse o desmame com uma festa. Então, olha só, gente, ela ficou ali amamentando o filho. Diz os estudiosos que era o pessoal amamentava o filho até de 3 a 4 anos, dependendo da situação. E ela falou que depois que desmamasse o filho, ela levaria o filho para ser consagrado e para viver no templo com Eli, né? E ela se lembrou do voto que fez. Deus atendeu, dando o filho, mas ela se lembrou do voto que ela precisaria devolver esse filho. Mas ela deixou bem claro: olha, depois que eu desmamar esse menino, eu vou levá-lo. Eu vou levá-lo. E aí no verso 26, olha lá: e contigo orando ao Senhor, por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali. Então Ana, ela leva o filho ao sacerdote Eli, né? Era tipo, naquela época, era tipo de um convento, né? Eles levavam esses filhos nazeriatos, né?
para o sacerdote, e lá eles iriam receber uma educação formal de sacerdote. Então isso acontecia muito naquela época do Antigo Testamento. Então eles amamentavam a criança até uma certa idade. Alguns estudiosos dizem que alguns eram amamentados até 5, 6 anos. Eu lembro de um professor no seminário que disse, surpreendeu uma vez a sala dizendo que ele mamou até os 6 anos. Então é possível, né? A mãe que deixar, né? Ser amamentada até 6 anos. Tem mãe que não deixa, tem outras que deixam. E assim a criança passava a sua infância, pré-adolescência, adolescência e juventude, recebendo uma educação formal de sacerdote. E é isso que Ana fez na vida dessa criança chamado Samuel. Pois bem, diante dessa singela explicação, eu quero trazer à sua mente as lições. O que nós aprendemos com toda essa história e principalmente com Ana? Eu quero apresentar para vocês 5 atitudes que essa mulher, essa mãe fenomenal, ela teve, que nos ensina tanto hoje. Ensina muitas mulheres de hoje e a todos nós, de maneira geral. Primeira lição, guarde isso aqui. Ana era uma mulher de oração. Ana era uma mulher de oração. Nós percebemos isso no verso 10, quando diz que ela orava mesmo com amargura de alma. Ela se derramava diante de Deus. Ela orava. Gente, amados, isso aqui é uma grande lição. Você tem buscado a Deus em oração? Mesmo diante das frustrações da vida, porque naquela época não ter filhos era uma frustração. Naquela época não ter filhos era ficar estigmatizada socialmente. E ela se coloca diante de Deus com amargura de alma, mas orando. É isso que você tem que fazer. Diante das amarguras da vida, você precisa orar. Em vez de se queixar, de reclamar, você precisa orar como Ana fez. Ela se colocou diante de Deus, porque ela era uma mulher que orava. Oração é falar com Deus, oração é desabafar com Deus, oração é se colocar diante de Deus mesmo amargurada, mesmo com amargura de coração. Por isso que no verso 10 diz que ela orou e ela chorava abundantemente. Ela chorava. Já chorou diante de Deus? Já chorou? Já teve essa experiência de estar sozinho, de estar sozinha, se colocar diante de Deus, que conhece todas as coisas, e você começa a orar, a chorar, como dizia um cristão no passado, as nossas lágrimas regando a nossa fé, e tentando buscar conforto em Deus. Ana era uma mulher de oração, e ela chama Deus de Senhor dos Exércitos. Ela chora amargurada, ela chora abundantemente, ela ora, mas ela chama de Deus de Senhor. Ela tinha convicção que Deus estava no controle, mesmo ela não realizando o sonho dela, de ser mãe. Ela chama Senhor dos Exércitos. Se o Senhor controla o exército, o que vai ser difícil? Nada será difícil para o Senhor implantar em mim a semente da vida. Ela ora reconhecendo a soberania de Deus sobre todas as coisas. Fala: Senhor, se te atentares, se lembrares de mim, dai-me um filho varão e eu o devolverei. Oração. Nós aprendemos com essa mulher isso, uma vida de oração. Você tem uma vida de oração? Uma vida de oração. Separe tempo para buscar a Deus, como fez essa mulher. Segunda lição: Ana era uma mulher que buscava santidade. Isso está do verso 12 a 16, porque ela estava ali no templo, orando, talvez gesticulando, e Eli pensou que ela estava embriagada. E qual foi a resposta dela? Não, Senhor, eu não estou embriagada, eu não estou bêbada, eu sou uma mulher com aflições no coração, eu não sou uma filha de Belial. Ela era uma mulher que buscava santidade. Santidade, uma vida santa. Gente, ser santa, ou ser santo,
não é ser perfeito. A palavra santo na Bíblia é aquele que foi separado. Nós fomos separados. Ser santo não é uma questão de perfeição, não é uma questão de não ter defeitos. Ser santo é aquele que foi separado pelo próprio Deus para ter uma vida centralizada em Deus. Isso significa ser santo, ser santa, ter uma vida de santificação, a busca pela santidade. E ela deixa bem claro aqui, na resposta ao sacerdote Eli, que ela era uma mulher santa. Não, eu não estou embriagada. Eu sou uma mulher aflita, isso sim. Eu posso até estar emocionalmente desestruturada por causa das minhas aflições, mas eu não sou uma mulher embriagada. Ana não era uma mulher que mergulhava suas tristezas nas bebidas, e sim se derramava diante de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Nós não podemos mergulhar as nossas frustrações nas taças dos prazeres deste mundo que leva à embriaguez. Precisamos derramar o nosso coração diante de Deus, diante de Deus. É Ele que conhece as nossas dores, é Ele que conhece as nossas aflições, pois afinal de contas não somos filhos de Belial. Ela disse: eu não sou uma filha de Belial, eu não sou indigna. A palavra Belial é indigna. A palavra Belial significa mundana. A palavra Belial significa aquela criatura que se lambuzou nos prazeres do mundo e se tornou indigno, se tornou indigna. Ela está dizendo: eu não sou esse tipo de pessoa, Eli. Eu estou aflita, isso sim. Eu estou buscando o meu Deus, o Senhor dos Exércitos. Ana era uma mulher que buscava santidade. Você tem buscado santidade? Santidade, gente, santificação. Santificação. E isso é tão importante que 1 Pedro, capítulo 1, verso 14 a 16, o apóstolo Pedro escreveu assim, para todas as igrejas. Ele escreveu assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Isso é, não vive mais apaixonado, envolvido com aquilo que você era envolvido antes por falta de conhecimento. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Gente, eu acho isso aqui fantástico. Pedro está dizendo: seja santo em todo o vosso procedimento. Sabe o que Pedro está dizendo? Seja santo em todas as áreas da sua vida. Com Deus não existe esse negócio, a fé e os outros departamentos à parte. Fé, negócios à parte. Fé, profissão à parte. Fé e carreira à parte. Não! Tudo engloba, tudo está diante de Deus, e em tudo, em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos viver em santificação. Todas as áreas. Todas as áreas da nossa vida tem que honrar o nome de Deus. Senão, a gente está tomando o nome de Deus em vão, através da prática da nossa vida, através das áreas que nós nos envolvemos. Isso é uma desonra a Deus. É uma desonra. Sejam santos em todo o vosso procedimento. E Pedro, citando as escrituras do Antigo Testamento, diz assim: porque está escrito: sede santos porque eu sou santo. Amados, precisamos ter uma vida de santificação. E Ana tinha uma vida de santificação, uma vida que honrava a Deus. De tal maneira que ela desarticulou a opinião de Eli. Você está embriagada? A parte do vinho? Peraí, eu não tenho esse envolvimento não. Eu sou uma mulher aflita. Santificação. Busque santificação. Santificação. Terceira lição. Ana era uma mãe de prioridades. Interessante que lá no verso 21 a 23, Eucana, quando ele voltou para sacrificar a Deus, ela ficou amamentando o seu filho. Não é que ela estava substituindo esse momento de buscar a Deus, não é que ela estava rejeitando esse momento de buscar a Deus, não é isso. Mas aquele momento, ela queria centralizar a sua atenção cuidando do filho, amamentando o filho.
E ela disse, não, deixa eu amamentar meu filho, e quando meu filho tiver uma certa idade, eu vou devolver ele a Deus. Eu vou devolver ele para o santo ofício. Mas o que eu destaco nessa mulher é que Ana era uma mãe de prioridade. O que é prioridade? Amamentar meu filho. Então, deixa eu aqui amamentando meu filho. Ela decidiu cuidar do seu filho mesmo que fosse um tempo breve. Era um tempo breve. Porque ela fez um voto de devolver esse filho a Deus. E ela queria aproveitar aquele tempo, mesmo que fosse breve, priorizando a amamentação do filho. A atenção para o filho. Isso foi exclusividade no coração dela. Uma mãe que tinha prioridades. Oh, gente, isso aqui é tão importante, gente. Isso aqui é tão urgente, tão importante, eu sei, é necessário trabalhar, é necessário estudar, mas aí e os filhos? E os filhos? Gente, a gente está vivendo um momento da terceirização, até os filhos estão sendo terceirizados. Até os filhos estão sendo terceirizados. Eu não estou dizendo aqui, não, que mulher não pode trabalhar, não pode estudar. Não é isso, nem a Bíblia não proíbe isso. Mas a questão que chega um momento na vida do ser humano é o seguinte, o que é prioridade? Ana entendeu que naquele momento a prioridade era cuidar do filho enquanto podia. Porque ela ia ter que devolver o filho. Aquele momento era o momento de amamentar aquele filho e ter o aconchego do filho enquanto podia. Enquanto podia. Ela era uma mãe de prioridade. O que é prioridade, gente? O que é prioridade? Precisamos repensar isso. Ana, ela priorizou o filho. O filho. Eu já contei isso aqui tantas vezes, quase todo ano eu conto isso aqui, mas se você já ouviu, você vai ouvir mais uma vez. Eu lembro da Leide, lá em São Paulo, quando ela gerenciava uma loja de material de construção, nós tivemos o Davi, nosso primeiro filho, nós casamos, depois de 3 anos, no nosso planejamento tivemos o Davi. Aí o Davi nasceu, ela cumpriu aquela licença, tudo, e depois nós tacamos ele na creche. Ficava todo dia, das 7 às 5 da tarde na creche. E a Leide trabalhando na loja, gerenciando tudo, resolvendo o problema, eu pastoreando, e a criança lá, o dia inteiro na creche. O dia inteiro na creche. Até que um dia, gente, o Davi teve um problema emocional tão grave, tão terrível, um problema psicológico tão terrível, por causa disso. Por causa da falta da presença da mãe. E aí Deus quebrou o coração da Leide de tal maneira, sem a minha influência, Deus quebrou o coração de tal maneira, dizendo assim, o que é prioridade para você? Você não pediu um filho? O que é prioridade? A loja? A empresa? Ou o seu filho? Aí tivemos o segundo filho, o Isaac. Nós nos colocamos diante de Deus dizendo, nós não vamos cometer o mesmo erro com o segundo filho. Aí a Leide tomou a nobre atitude de deixar uma carreira de 11 anos para cuidar do filho. Aí você me pergunta, pastor, fez falta? Fez. Eu ganhava um sustento de pastor, que é razoável. Ela que ganhava mais do que eu, tinha um salário maior do que o meu, ela renunciou ao salário para cuidar do Davi e do Isaac. E uma coisa que eu posso dizer para você de coração, nunca faltou o pão na minha casa, Deus sempre supriu, nada nos faltou, e nem para os nossos filhos, porque a Leide entendeu que aquele momento era um momento de prioridade, de cuidar dos filhos, e Deus já tinha mostrado para ela e para mim também, a nossa frustração de não cuidar do primeiro filho. Falou, não, vamos corrigir essa rota. Deus está nos mostrando, através da dor, que nós pegamos um caminho errado. Vamos priorizar os nossos filhos. É isso, gente. Eu não estou dizendo aqui que mulher não pode trabalhar. Eu estou dizendo o seguinte, que para uma mulher cristã vai chegar um momento que ela vai ter que decidir o que é prioridade. O
que é prioridade? Eu vou terceirizar meu filho para outros, para uma creche, ou seja, quem for, ou eu vou separar esse tempo na minha vida tão precioso para cuidar dessa herança que Deus me deu? Essa decisão vai ter que ser feita. E muitas que eu tenho aconselhado que não decidiram por isso, se arrependem. Ah, pastor, como eu me arrependo de ter pensado mais no meu trabalho do que nos meus filhos. Hoje eu pago o preço. Eu tenho ouvido de muitas mulheres isso. De muitas mulheres. Ana era uma mulher de prioridade. Opa, Eucana, deixa eu cuidar do nosso filho. Eu tenho pouco tempo. Deixa eu amamentar, deixa eu sentir o calor do meu filho, deixa eu vê-lo pelo menos se desenvolver um pouco. Deixa eu vê-lo andar. A coisa é tão feia, gente, que a Leide estava comentando comigo essa semana, que ela viu nas redes sociais uma mãe que fez o aniversário da filha. Né? Fez aniversário, aquela coisa linda, tudo. Aí na hora do primeiro pedaço de bolo, né? Ah, para quem você vai dar? A mãe toda empolgada. Ah, vai ser para mamãe, né? Vai ser para mamãe. Aí a menina deu o primeiro bolo para quem? Para babá. O primeiro bolo, a babá foi contemplada. O pai, a mãe e os avós ficaram com cara de tacho. A babá. Sabe por quê? Porque toda a afeição era da babá. Era a babá que estava desfrutando de todo o tempo de privilégio com a criança e não a mãe. Era a babá que estava contemplando toda a preciosidade dos primeiros passos, as primeiras palavras. Era a babá. E aí a criança, de maneira afetiva, centralizou toda a afeição na babá. E deu o primeiro pedaço de bolo para a babá. Esse ato simbólico estava dizendo o seguinte, que o coração da criança estava sendo cuidado de maneira prioritária pela babá e não pela mãe. Então essa só foi uma expressão do fundo do coração da criança. E os pais ficaram frustrados, principalmente a mãe. É isso. O que é prioridade, gente? O que é prioridade? É por isso que eu sempre lembro de 1 Timóteo 5,8. É lógico que Paulo aqui, ele está falando das viúvas que eram desprezadas naquela época, mas ele escreve assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Olha o que Paulo está dizendo. Que se a gente não cuida dos nossos, e principalmente da nossa própria casa, a gente negou a fé. E temos um comportamento pior do que o descrente que não conhece a Deus. Precisamos cuidar daqueles que é nosso. Daqueles que é nosso. Quarta lição. Ana era uma mãe que dedicou seu filho a Deus. Ela dedicou o seu filho, ela orou dedicando o seu filho a Deus, verso 11. E ela devolveu o filho a Deus, verso 28. Ela devolveu. Gente, que coragem. Ela ficou um breve tempo com o filho, mas ela orou dedicando esse filho e ela cumpre o seu voto, ela devolve a Deus. Ela devolve a Deus. Eu sempre lembro, gente, eu sempre cito essa frase também, então tenha paciência comigo, do pastor Bauchan. Ele escreveu um livro que chama Família Guiado pela Fé. E, gente, ele falou uma frase que me marcou muito. Olha só o que ele disse sobre o papel dos pais na vida dos filhos. Ele disse assim, abre aspas, se os pais têm criado os seus filhos para serem médicos, advogados, esportistas, músicos e etc., mas não os criam para honrar e obedecer a Deus, eles fracassaram. Fecha aspas. Ele tem razão. Tem muitos pais que dedicaram a sua atenção só nisso, na formação do filho. Mas não incutiram Deus no coração dessa criança. São grandes profissionais, mas são ímpios. Não amam a Deus. Não obedecem a Deus. Sabe por quê? Porque os pais não ensinaram, priorizaram outras coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você, que só cristão vai entender.
A parte principal na educação dos filhos é influenciar os filhos a buscar a Deus. O resto é secundário. Os nossos filhos precisam ser mais crentes do que nós. Eles precisam ser mais crentes do que nós. E nós precisamos trabalhar duro nisso, inculcando neles, influenciando eles, sendo exemplo para eles, ajudando eles, falando de Cristo. Os pais são responsáveis para evangelizar os seus filhos. Não é o pastor nem a igreja. É os pais que são responsáveis diante de Deus de evangelizar os filhos, discipular os filhos, doutrinar os filhos. É os pais. E aí, os nossos filhos, eles podem realizar os seus maiores sonhos. Mas se eles não se tornaram cristãos, existe algum problema. Eu sei que cada um tem a sua escolha, mas e nós? O que fizemos na vida dos nossos filhos? O que a gente fez? O que a gente fez? Qual foi o investimento da nossa parte na vida dos nossos filhos? Ana foi uma mãe que dedicou o seu filho a Deus. Dedique o seu filho a Deus. Ensine de Deus para o seu filho os absolutos de Deus. Ensine. É por isso que Efésios 6,4, Paulo diz assim, é lógico que em primeira mão ele está dizendo para os pais, mas isso envolve as mulheres também. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Precisamos criar os nossos filhos na disciplina, regra. Toda criança precisa de regra, precisa de limite, senão se torna um ser insuportável. E precisa do quê? Palavra de Deus. Admoestação do Senhor, palavra de Deus. Precisamos ensinar as Escrituras, a palavra de Deus, desde criança, para que eles venham ter uma formação cristã. Porque se nós não provocarmos uma formação cristã, sabe qual é a formação que eles vão ter? Eles vão ter uma formação marxista na escola, formação comunista na escola, formação ateísta através da escola, através da universidade. E os pais têm esse trabalho de formar Cristo no coração da criança. Seja uma mãe e dedique o seu filho, a sua filha a Deus. Faça isso. Quinto e último, Ana era uma mãe que adorava a Deus. Verso 19 diz que ela adorava a Deus junto com o marido. E verso 28 diz que depois que ela devolveu a criança a Deus, ela adorou a Deus. Ela adorou Deus. O Senhor é meu maior tesouro. O Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o Senhor. Eu estou aqui devolvendo a herança que o Senhor me deu. O Senhor foi tão bom a ter atendido as minhas orações, mas eu estou aqui te devolvendo essa riqueza, porque não pertence a mim, pertence a ti. Isso é adoração. Adoração não é só um ato de cantar. Adoração é fazer de Deus o seu bem maior. Deus, eu estou te dando o que o Senhor me deu de melhor na vida, esse filho. Eu estou te devolvendo. Eu estou consagrando a ti. A adoração. Quando as pessoas fazem isso, estão dizendo que Deus é a parte mais importante da sua existência. Deus. Porque se ela fosse uma mãe egoísta, o que ela ia fazer? Ia sair correndo pro filho. Não, tá aqui. Não vou dar, eu tava blefando. Quando eu orei falando que eu tava blefando. Eu não vou devolver coisa nenhuma. Não. Uma mulher que adora a Deus, não, tá aqui. Eu orei, eu pedi para Deus e eu prometi, agora eu vou devolver. Mas também eu sei que está em boas mãos. Está nas mãos de Deus. Ana era uma mulher que adorava a Deus. Uma mulher que adora a Deus é aquela que oferece o seu melhor para Deus. Não sobra, mas que oferece o melhor. Ela devolveu a Deus o seu filho. Amém, gente? É por isso que Provérbios 31, verso 30, termina assim, ó. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será elogiada.
A mulher que teme ao Senhor, essa será lembrada, essa será elogiada, essa será padrão para as outras mulheres. Padrão. É por isso, essas são as 5 atitudes. Ana era uma mulher de oração, Ana era uma mulher que buscava a santidade, Ana era uma mãe de prioridades, Ana era uma mãe que dedicou seu filho a Deus, Ana era uma mãe que adorava a Deus. Essa era a Ana. Essa é a mulher que Deus permitiu estar na Bíblia para nos ensinar. Essa foi uma mulher que teve um sonho de ser mãe e Deus realizou o seu sonho. Ela se tornou mãe. Essa é uma mãe que entregou o seu próprio filho a Deus, porque foi Deus que deu. Foi Deus que deu. É isso, gente, que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a ser como Ana. Que Deus me ajude a exercer minha paternidade como fez Ana. E que Deus ajude você a exercer sua maternidade como fez Ana. E para aqueles que os filhos já se foram, que os seus conselhos sejam igual de Ana. Que vocês sejam conselheiras como Ana, dizendo aos mais novos, priorizem a Deus. Lembre-se de Deus. Não sejam excêntricos, mas lembre-se de Deus, aquilo que Deus quer de você. Deus vai te honrar, Deus vai te sustentar, porque tudo que nós estamos vivendo, principalmente com filhos, é plano de Deus, é plano de Deus. E aquele que elaborou o plano, ele vai preservar as coisas do jeito como ele quer, desde que nós venhamos a confiar nele, Então confie em Deus. Confia em Deus. Vamos orar? Vamos orar mais uma vez, pedir para que Deus nos ajude. Vamos orar. Pai amado, oh, como necessitamos de Ti, Senhor. Dai-nos um coração como o de Ana, Senhor. Ajuda-nos a Te buscar mais e mais em oração, a derramar a nossa alma diante de Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a viver em santidade e não mergulhado nas taças dos prazeres deste mundo. Ajuda-nos, ó Deus, a ter prioridades, a priorizar aquilo que é mais importante, Senhor. Ajuda-nos a enxergar. Ajuda-nos, ó Deus, a devolver os nossos filhos. Os nossos filhos pertencem a Ti, não pertencem a nós e nem ao mundo, pertencem a Ti. Ajuda-nos a entender isso. E ajuda-nos, ó Deus, a Te adorar, Senhor. A fazer do Senhor o nosso maior tesouro, o maior projeto de vida, o bem maior das nossas almas. Que nós possamos Te adorar, ó Deus, por aquilo que Tu és e por aquilo que o Senhor nos dá, que é os filhos, ó Deus. Queremos Te adorar através dos filhos que o Senhor tem nos dado. Abençoa, Pai, cada um que está aqui, cada pai, cada mãe que ouviu essa mensagem, cada um que assistirá esse vídeo. Abençoa, Senhor. E dai-nos uma família abençoada. Nós oramos gratos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. E amém. Eu quero te convidar, por gentileza, a se colocar em pé. Vamos cantar a última canção dessa noite. E depois eu quero orar, encerrando.